E aí, turma, tudo bem? Olha nós aqui mais uma vez, o Conexão com o Bicast. Saímos de Guarulhos, estamos aonde? São Paulo, o bairro da Vila Alpina, acho que é Vila Alpina aqui. E viemos conversar com ela, que eu tenho um carinho enorme no projeto que nós tínhamos do Conexão com o Bicast, lá da Rádio Conexão Web. Ela que gravou vários podcasts via celular, do podcast Mil e Uma, incrível transmissão pelo WhatsApp, gente. É exatamente isso. Mas deixa eu me apresentar, eu sou o Rogério Paiva, esse é o nosso Conexão com o Bicast. Já segue a gente lá no canal do YouTube e também no Spotify. Exatamente. Esse conteúdo é para você que gosta de ser diferente, que gosta de vender e gosta de ser o diferencial. Se você busca um conteúdo assim, aqui você vai encontrar nesse podcast. Eu tô com ela, que é mãe de 2 filhos, casada, muito bem casada com Eduardo Marostica, uma profissional incrível. Estou com ela, Neiva Coelho! Ah, Tá. melhor agora te conhecendo É pessoalmente. verdade, a gente conversava só pelo telefone o tempo todo, né. Pandemia, foi aquela loucura, e a gente Verdade, gravando os vídeos verdade. e gravando os áudios Um pelo momento muito celular. especial estar aqui com você, Ai, viu, nem de me fala, viu, verdade. meu amigo. Eu tô muito feliz, muito lisonjeada de fazer parte desse podcast. A gente acompanhou o seu projeto, né, animados para ver como isso ia ficar e pronto, perfeito. Aconteceu, né. Aconteceu, né. Aconteceu e isso é maravilhoso. Puxa vida, é um projeto feito com muito carinho. E ele começou lá do WhatsApp, que a gente começava a fazer o podcast via WhatsApp, né. Sim. Isso quando eu trabalhava lá no Banco Itaú, Aham. né. E deu muito certo o WhatsApp também, o pessoal ouvindo muito os nossos conteúdos. E agora a galera tem a chance de conhecer a Neiva Coelho, que demais, que gravava o podcast 1001, Exatamente. que é uma excelente profissional. Quem é a Neiva Coelho? Meu Deus, a Neiva Coelho é a mãe do Nicolas e da Clara, é a Quantos anos esposa eles do têm? Edu. Nicolas tem 14 e 14 Clara tem anos. 9. Exatamente. Então, os 2 universos, completamente opostos, porém complementares. Eu sou esposa do Edu Maróstica, como todo mundo conhece, o maravilhoso Eduardo Maróstica. Eu sou professora, eu sou mãe, eu sou profissional de mercado, sou coordenadora de cursos, eu tenho uma vida bem Corrida, corrida, né. como muitas mulheres, como a maioria das mulheres hoje em dia, que correm muito, que fazem muito, que tem muitos turnos, não só o de trabalho, mas pós-trabalho, madrugadas, enfim, como todas as Não outras. não é fácil estar administrando isso aí, uma hora empresário, uma hora professor, uma hora mãe, Ó, uma vez me esposa. perguntaram na sala de aula assim: "Como é que você consegue fazer tantas coisas?", né, porque eu me apresento assim: "Ah, eu sou a Neiva Coelho Maróstica, eu sou formada em sistema de informação, MBA executivo em gestão empresarial, mestrado em educação, administração e comunicação, doutorado em administração, sou professora universitária aqui em São Paulo, à noite, de manhã trabalho na universidade também, tenho as Você nossas tem tempo para empresas", dormir? exatamente, Você tem um sou tempinho para dormir? coordenadora de curso de pós-graduação, então dou aulas nos finais de semana em pós-graduação no curso de gestão comercial. Então são muitas coisas. E uma aluna disse assim: "Como é que você consegue fazer tudo?" Eu falei: "Quem disse que eu Dá a dica, consigo? que eu quero anotar agora, dá a dica Quem que disse que eu consigo fazer tudo?" não dá, Não né. dá, não dá. Então entender que você não é perfeito e que você não consegue fazer tudo, já é um bom caminho, entendeu? Fazer o que você pode, o que dá naquele instante, entendeu? E ter clareza que você não é uma super mulher, que você não é um super homem, que existem coisas que você não vai conseguir participar e fazer, tá tudo bem. Eu sempre E uso não essa ficar frase, né. sofrendo por isso, né. Não. Então assim: "Ah, não, você não foi numa festa da escola dos seus filhos?" "Não fui". E eles têm que entender que isso faz parte, Sim. né, faz parte. A rotina da minha mãe é essa, né, e quando ela pode, ela realmente está. É que você viaja Eu muito, né. viajo, viajo Você, o muito. Edu, Aos finais os 2, né, então as crianças nasceram com pais o tempo já todo já se nessa acostumaram rotina. nessa A rotina, né. vida deles sempre foi desse jeito. Aí uma vez no aeroporto, uma comissária disse isso pra mim, eu chateada, muito cansada, né, frustrada, Esgotado, tal. esgotada, né, fisicamente, eu passei uma fase física muito ruim, né, há um tempo atrás, e aí ela disse assim: "Não olhe para determinadas mães, olhe pra mim, que não consigo passar Natal e Ano Novo com os meus filhos". Olha só. Aí eu falei: "Nossa, é verdade, né". E eu tô reclamando porque eu não pude ir numa festinha da escola.
Então, assim, aquilo faz a gente refletir que ainda existem mães que também não conseguem nem o Natal, por exemplo, o Ano Novo, porque são médicas, né, aeromoça, né, comissária de bordo. Então tem muitas mulheres que estão trabalhando em bares à noite, né, garçonete, e que Verdade. não pode ficar com o filho, né, e a gente tem que entender que é uma luta, E não né. pode ficar se cobrando, porque tem Não, coisas que você não consegue, não tá na sua mão, não, né. E não são tá. escolhas, Exatamente, são escolhas, exatamente. né. E os filhos da gente precisam entender isso, né, que a gente escolheu e que a gente é feliz assim. Então, quando a minha filha às vezes fica chateada que eu tô indo viajar, eu digo para ela: "O que que me faz feliz?". Aí ela fala: "Você, eu, né, que é o meu eu, Nicolas, o papai, eu é, e que mais?". Eu falo: "Trabalho, não é?". Ela fala: "É, o seu trabalho". Então, eu tenho você, eu tenho seu irmão e seu pai. Agora trabalhar me faz feliz e quanto mais feliz eu estiver, mais harmonia a gente tem dentro de casa. Ela fala: "É verdade, né, mãe? Então trabalhar é bom". Eu: "É, faz parte. Co como É bom. Eu como diz preciso o ensinar Joel isso". J, né, trabalho devolve, né. Devolve, devolve. Eles precisam entender que qualidade e quantidade são coisas distintas. Sim, Então, às vezes, tem pais e mães que estão com os filhos o dia inteiro e não estão. E tem pai e mãe que fica é. 15 minutos que valeu por uma semana toda, né? Uma conversa bem feita, né? Sem o celular, aquela troca importante. Então, isso É é você estar demais. 100% presente naquele momento com seus Exatamente. filhos, e não tá ali no celular Tá trabalhando, viajando. falando com o cliente, resolvendo o problema do trabalho, né, então você precisa, saber administrar esse tempo, e não é muito tempo, é o tempo que você consegue, né, E entender isso. para quem trabalha, né, com e-commerce, o cara tá em casa, tá trabalhando, desafio também, não é? É, saber separar. Você separar o home office hoje ele é maravilhoso, porém ele te deixa numa É, situação que eu às vezes falando com os meus alunos, eu comento, né, falou: "A gente trabalha muito mais hoje em casa, muito mais do que sai de casa para ir para a empresa, sim. né, trabalha e volta para casa e deixa", você acaba misturando. "Ah, eu não consigo", impossível, as pessoas misturam. Então o que que você precisa fazer? Separar um ambiente que você tem ali de controle, e quando Tá. você fechar a porta, ter a sensação de que você saiu do trabalho, Sim. entendeu? Saber criar é Se difícil. arrumar, né. Se arrumar, No pelo amor de aco O cara acorda, já vai de chinelo com calça de moletom, É, nem penteou o é. Aí cabelo não e vai abre nem a trabalhar. câmera para fazer reunião. Esses dias Ah, me é cancelaram verdade. aí, porque eu fiquei falando: "Abre a câmera, gente". Se fosse Sério? videoconferência, seria teleconferência. A gente tem que abrir a câmera para falar com as Verdade. pessoas, não é verdade? É falta de educação, eu Ai, acho, eu né, acho também, eu disse isso, não né. é? "Ah, mas tem gente", ai, mas tem gente que não tem câmera, tudo bem, nós entendemos e respeitamos algumas pessoas que não conseguem a conexão, Sim, é. que não têm, vamos respeitar isso. Mas se você Mas a grande tem, maioria tem, né. então se você tem, se você pode, por que não? Senão seria teleconferência, não videoconferência. Então a gente, tá misturando muito as coisas e aprender a colocar cada coisa no seu lugar, organizar todas as ações é fundamental, viu. E principalmente os papéis, Jacob Levi Moreno fala muito bem sobre isso, teoria Verdade. dos papéis. Qual é o seu papel naquele instante? Das 8 às 5 da tarde, você é um profissional X, trabalha com Sim, e-commerce, está no sim, computador, para o seu almoço, volta a trabalhar. Depois desse horário, você é pai, você é mãe, sim. então qual é o seu papel? São papéis distintos que precisam ser Senão respeitados. mistura Mistura tudo, cara. tudo, O mistura cara tudo. para de trabalhar, porque tem que resolver um assunto pessoal ali, que alguém poderia resolver pra E ele se em ele não casa e tivesse em tal. casa, ele alguém ia ter que fazer, É. né, então E às vezes as pessoas falam: "Ah, tá trabalhando em casa, não tá trabalhando". "Ah, é. tá no escritório ali, tá só no É, tá lá de boa. computador, tá fazendo É, live, é, não tá exatamente. trabalhando, Não, reunião imagina. online, não tá fazendo nada". Mas uma coisa importante a gente falar das reuniões, né, como surgiu reunião agora? Como as pessoas fazem reunião, pelo amor de Deus, quando a gente estava no físico não tinha Não tanta tinha reunião tanta assim. reunião. Como as pessoas fazem reunião o dia inteiro, você vai falar com a pessoa: "Não, eu tô em reunião, tô em reunião, tô em reunião". Você vai procurar, "Tô em reunião". A pessoa tá em reunião o dia inteiro, né. E que horas que as pessoas trabalham? Porque elas estão em reunião, fica reunião, reunião, reunião. E depois Aí dá disso? 18 horas o cara vai embora. Não fiz nada, fiquei só em reunião. Fez aquela paradinha quando faz pro almoço e volta Exatamente, pra reunião de foi novo. aí uma visão que a gente trouxe do online, né, o mercado digital trouxe essa facilidade de nos reunirmos por mais vezes, mas isso está virando um pouco de excesso. Então criar processo, desenvolver as ações, né, as habilidades, implementar todas as suas atividades dentro do dia, dentro de um processo, dentro de uma ordem, e aí sim ter uma reunião, depois 2 dias outra Eu reunião, acho que fazer a né. pergunta:
por que fazer essa reunião, né, o porquê. Exatamente, às Porque vezes às um vezes e-mail basta resolve. só mandar um e-mail, você liga: "Ó, Um cara, WhatsApp. resolve isso aqui, vai". Não precisa chamar todo mundo, né, Exatamente, tal, para se todo perde muito mundo. tempo, É, né. porque eu entendo que as pessoas viram a possibilidade de unir todo mundo, entendeu. Mas será que Sim, isso é produtivo, né, produtividade? desgasta a pessoa e a pessoa até vai desmotivando, né, É, muita reunião, tem que vai aprender a trabalhar desmotivando, esse né. home office, a organizar, trabalhar com os processos, organização, criar método, isso é muito importante. Ô Neiva, Hum, dá uma dica ou caminho das pedras para hum, quem está começando, montando o seu negócio em e-commerce. O cara fala assim: "Ah, eu tenho uma grana, sei lá, saí da empresa, tá todo mundo comprando no online uhum. e eu vou vender pela É, online. vou pra É internet. fácil, é fácil, vou postar, todo mundo vai comprar. É, É fácil, não. não? Não, Ai demora, meu Deus, demora. demora? É, não é uma coisa fácil, não é uma coisa todo mundo acha que o que tá na internet é maravilhoso, né, aí vê aquelas pessoas falando: "Fique milionário", É, né, não sei o quê, "Compra esse método que você vai ficar", nada contra a pessoa que tá vendendo mas é sem bom dúvida, mas é bom pensar, né? ficar É, atento, porque não é de uma hora para outra, existe aí uma história para chegar naquilo, e todo mundo precisa entender. Então para começar a trabalhar na internet, a primeira coisa você tem que descobrir o que você quer fazer. Entendeu? Não é porque tá todo mundo fazendo isso que você tem habilidade e competência para sim, tal. sim, "Ah, eu vou vender, sei lá, canecas na internet", mas sim. você entende, da confecção, da produção? "Ah, eu não entendo", O mas prazo de entrega, né? tem que entender o processo como um todo, as pessoas se confundem muito nisso. Então a primeira coisa é descobrir o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade, porque você Perfeito. atende as pessoas. Por mais que você está na internet, o processo de atendimento ainda existe, né, o relacionamento ainda existe, a gente só usou um Sim. canal diferente, mas você precisa adotar os mesmos conceitos, os mesmos processos, Responder usando no tempo tecnologia. rápido, né? Exatamente, quanto mais rápido, mais chances de vender você tem. Sim. Então, existe muitas coisas. Depois de descobrir o que você gosta, vai pesquisar, para ver quem já faz, quem já tem, o que se faz, como é que se aplica, Olhar a né. concorrência. Olhar o concorrente, às vezes você quer concorrer com grandes marcas, com coisas gigantescas, né, e você aí desmotiva. Eu conheço um monte de gente que fala assim: "Ai, depois de um ano tive que parar, não é para mim esse negócio de Já internet". desistiu. Por quê? Porque não pesquisou, não fez um plano, né, não desenvolveu um modelo de negócio, não pesquisou a melhor estrutura, a melhor plataforma, se faz sentido abrir uma loja ou colocar dentro de grandes players como, Mercado Livre, Sim. Magazine Luiza, né, colocar no marketplace. Então você precisa fazer um estudo, trabalhar com dropshipping, por exemplo, onde você não tem estoque. Mesmo assim, você tem que ter conhecimento sobre o produto, o serviço que está sendo aplicado, porque não adianta nada você vender uma coisa que você não compraria. Faz Ninguém sentido, vende o que não compra. faz sentido. Ninguém vende o que não compra. Então você precisa comprar e acreditar muito naquilo, senão você vai desistir. É fazer aquele cara que não eu não bebo, mas eu tenho uma adega, né. Exatamente, Eu é. não bebo, mas, Não, não você tem tem que ter aquela questão com seus valores, né, e você ter uhum. aquela cultura sua e a empresa vai crescendo dentro daquilo que você acredita, né, É, sempre, que eu acho sempre, que é isso é fundamental. fundamental. Porque você precisa ter, esse entusiasmo, entusiasmo significa Deus dentro de si, Sim. né, então você precisa acreditar muito, ter muita fé, muita coragem, porque hoje para empreender, você precisa dessa coragem, Coragem. né, você precisa de ousadia, e principalmente de um bom plano, né, e aquele Não método pode, com a desenvolvido. cara e a "Vambora, coragem. ai "Ah, vambora". fiz um Ah cadastro aqui, vou do vender isso nada aqui". fiquei rico. Não, não existe isso, né, não existe. Então você precisa ter um bom processo, um bom Se desenvolvimento para capacitar. estudar, né, gente, o estudo liberta as pessoas. Então quanto mais as pessoas estudam, mais elas vão se desenvolvendo. Esses dias a gente conversava sobre Uhum. isso, né, conversando com um grupo, olha o que que é, você vê a pessoa crescendo, né, e ela escreve e fala: "Ai, graças a você eu comprei meu carro, professor. Ai, graças a você". Eu Ah, que falei: "Isso é legal. estudar". Né, quando você vê um aluno agradecendo porque você ajudou ele a traçar um caminho, né, isso é o nosso trabalho e isso é o estudo, né, o estudo liberta, é o estudo que te direciona. Então quanto mais as pessoas puderem estudar, se desenvolver, se capacitar, melhor vai ser o resultado. É Ele bom não você é levantar essa imediato. bandeira aqui. Essa garotada, essa juventude, acho que estudar ficou para trás e só fazer um videozinho bacana, viralizou, vou É, ganhar não é dinheiro. assim que funciona. Mesmo porque se você não estuda, você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai saber administrar. Aí Verdade, você vai né. quebrar.
Então a verdade. gente precisa entender muito bem que estudar, né, "Ah, mas eu contrato alguém para fazer isso para mim", tudo bem, mas será que você vai ter competência para olhar aquilo? Para fazer gestão daquilo? Né, então é importante você ter conhecimento, né, o conhecer te leva a grandes partes onde você nem esperava, né, e o conhecimento reside no usuário, não na sua coleção. É como você importa um conjunto de informações e transforma isso num processo de tomada de decisão para a sua vida, para o seu negócio, para o seu bem-estar. Então é fundamental isso. Ô Neila, quando eu converso aqui com a galera que vem aqui no podcast, eu gosto sempre de fazer uma pergunta assim: qual que é a essência do seu trabalho? Quando você fala assim: "Olha, eu faço tanta coisa, mas qual que é a essência do seu trabalho?" Ah, transformar pessoas, direcionar pessoas. Acho que esse é o propósito. Eu me lembro que quando eu me tornei professora, né, me transformaram professora, eh, eu escutei essa frase do Edu e ele sempre diz isso para mim. Quando você entrar numa sala de aula, coisa que eu nunca planejei ser professora. Sério? Não, eu não planejei ser professora. Eu me mudei para São Paulo para me casar, Você era da do onde? interior de São Paulo. Eu sou a menina do interior. Ah! Que cidade do interior? Eu sou de Vargem Grande do Sul. É sul de Minas, mas é São Paulo. Mas a gente fala: Uau! "Uai, você vai, você fez, nós vamos". QG então? Porque, meu Deus do céu, um café, um queijinho, isso tá tudo ótimo. E eu sou do interior de São Paulo, então eu venho de uma família de comerciantes, minha mãe tinha uma loja, então eu nasci no varejo, eu brinco com os meus alunos, a minha vida inteira eu vendi. Nossa, já vendi de tudo nessa vida, né, só não vendi meu Uhum. corpo. O resto nada contra também, mas o resto Sim. a gente aprendeu a fazer muitas coisas. E meu pai era pedreiro. Né, então eu venho de uma família Olha super só. simples, exatamente, e que me deu base para estudar, né, e meu pai sempre dizia isso para mim: "Filha, enquanto você estiver estudando, nunca ninguém vai tirar nada de você, porque o conhecimento é teu". Sim, Então por isso que eu digo: conhecimento reside no usuário, não na coleção. Então sim, independente de onde você vem, o conhecimento sempre vai ser seu. sim. Isso nunca ninguém vai tirar, Mentira. isso ninguém tira. E aí lá do interior eu me mudei para São Paulo, eu fui trabalhar numa usina, eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool, e da usina eu conheci uma róstica, a gente começou a namorar. Ah, é? Que Exatamente, no curso legal. de pós-graduação. E aí eu me mudei para São Paulo para trabalhar na área de tecnologia, prestando serviço para um grande banco, né, onde lá eu fiz vários projetos e depois o Marótica me convidou para dar aula, porque na universidade onde ele estava trabalhando, faltava um professor de TI, que era sistemas de informação, a disciplina nos cursos de marketing. E eu não me vejo dando aula, imagina, dando aula. Eu já tinha dado aula para crianças na minha Sim, cidade de computação, sim, mas nada universidade. sim. E aí foi um desafio muito grande, ele disse isso pra mim, ele falou: "Quando você passar pelo corredor, depois de um tempo de aula, e escutar: 'Oi, professora', você vai ver que é uma sensação muito boa". E é verdade. Depois que você: "Oi, oi, prof", e não sei o quê. Aí você entra na sala de aula e os alunos esperam para ter aula com você, sabe. Então, as pessoas escrevem no seu Instagram e falam: "Ai, quando é que você vai vir para cá? Eu tô esperando", posta alguma coisa e fala: "Você é a próxima". Então, essa coisa do transformar, do ajudar as pessoas, para mim é um É o propósito, propósito, entendeu. é a Então eu gosto essência. muito de ser chamada de professora, tanto quando as pessoas falam: "O que que você faz?", eu falo: "Sou professora". Que legal, Né, cara. eu acredito muito nessa categoria, que por muitas vezes é bem desvalorizada, Sim, sim, entendeu. muitas Então se a vezes. gente está aqui é porque tua professora te ajudou a chegar, com certeza. Sim, E se você fechar os olhos agora, você vai lembrar de alguém vou. que fez parte na sua Já tá vida. passando aqui já. Exatamente. Alguém que também foi muito ruim para você, eu tenho Também, certeza, mas que também, marcou a sua vida, também. e de alguma forma te ensinou alguma coisa. Então sempre a gente tem alguém a se espelhar, e o professor é alguém que te ajuda a chegar nesse momento, a ter essa reflexão, né, é quem te orienta, né. Como diria o Marocha, aluno significa lumine, é quem busca a luz, Olha né. só que Então legal. nós ajudamos você a encontrar a luz, né, é o Caramba, nosso trabalho. que papel importante, É, né, não é? de conduzir ali. É, delicioso. Desde pequeno, imagina, aprender a ler, escrever. Na pandemia, eu fiquei com os meus filhos ajudando a estudar. Eu falava, gente do céu, essas professoras são maravilhosas, porque é muito difícil, Difícil. né? O alfabeto, você ensinar que minha filha estava no processo de alfabetização. Então, era muito, muito trabalhoso. Imagine fazendo isso no online. Então, então, a gente tinha que ajudar em casa. Sim, tem que ter o E papel dos tem, pais estar junto ali sim, também, né, sim. não só delegar pra escola, né. E aí, esse é um trabalho muito importante, né, que a escola É, ensina e o pai educa. é. Então, essas são coisas bem diferentes também. E aí, esse trabalho era muito difícil, ajudar a Clara a se alfabetizar, e eu valorizava cada dia mais essas professoras,
porque não é fácil. Aí imagina com adolescente. Eu tenho um filho adolescente, os adolescentes ou aborrecentes, a gente chama, como deve ser difícil, né? Verdade. Nós pegamos eles pós-adolescência, né? Eu pego com 18 anos, 19, e depois pego um com 40, 50 na pós-graduação. Então eu trabalho com dois Você públicos. tem que ter um jogo de cintura, porque a forma de você se comunicar, de fazer a De aula é trabalhar é diferente. totalmente diferente. Você não Na pode ter um padrão graduação ali e falar assim não, não, na graduação é o passo a passo, é ensinar eles até se comportar na empresa, né, como é que o mundo é de verdade, traz essa realidade o pé no chão. Na uhum, pós-graduação, eles já estão, sim. né, eu brinco com casca, então Pode apanhar aí pode bater um pouco mais, né. aí o Pode trabalho dar é uma diferente. chinelada, né. O trabalho é diferente, a gente consegue trabalhar num final de semana com muito mais conteúdo, uma coisa bem hardcore, que funciona. Dá aquele friozinho na barriga, assim, né, você já tá há muitos anos dando aula, mas quando você vai numa você viaja muito, mas quando você vai com Sim, uma nova turma, dá aquela expectativa, aquele friozinho na sempre, barriga? "Ai, como que sempre. vai ser a recepção? Como vai ser essa É, turma?" porque você sempre é o desconhecido, principalmente para nós que viajamos o país todo. Então, um final de semana você está no norte, nordeste, no outro no sul, Cultura né? diferente. Culturas diferentes, né? Perfis diferentes, públicos diferentes numa única sala, 70 pessoas, né? De área comercial, área da saúde, né? Propagandistas, médicos. Então, a gente tem ali contadores, perfis distintos numa sala para te ouvir. Você fica assim, meu Deus do céu, né? Aí depois que deu meia hora de aula, Já tá relaxou, vambora. baixa aquela Já fez adrenalina. amizade, já vambora, Como diz o vambora. né, o Tony Ramos, acho que falou isso. Quando você vai no palco e perde aquele friozinho na barriga, é sinal que talvez não tá valendo tanto a É, já não pena, faz tá mais sentido. tá no automático. É, É, vai no exatamente. automático. E vou dizer, e eu tenho certeza que o Edu pode confirmar, a gente viaja normalmente na sexta de madrugada ou sexta de manhã. Na quinta a gente já começa, é amanhã, eu preciso me preparar Se organizar. mentalmente, a chave começa a virar, né? Aí sai o papel do pai, da mãe, já vai o profissional, é o professor, é alguém que está indo levar algo para as pessoas, então a chave vai virando e essa sensação começa na quinta noite, eu não vou mentir não, viu? É na quinta noite, Já dá arrumando aquela mala, já pensando como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos trabalhar, qual é a mensagem que você quer passar. Sempre tem uma mensagem importante depois de tudo isso. afinal eles estão doando o tempo deles ali, né, Exatamente, exatamente. É uma troca valorizar esse importante tempo, né. demais, demais. É. Qual que é o problema que você identifica quando você tá dando as aulas, assim, que é comum? O problema, quando eles vão iniciar um negócio, desenvolver, você fala assim: "Meu, sempre esse problema é comum entre eles". Ah, nos alunos você É, fala? ou nas palestras, ou nas empresas, quando você fala assim: "Caramba, esse problema é recorrente", A falta de planejamento. falta de planejamento. É. As pessoas confundem planejamento com fazejamento, né, porque nós acho que isso é cultural, a gente só faz, né, a gente vai e faz. E as pessoas esquecem muito, nós temos muito retrabalho. Eu vejo muito retrabalho nas coisas. As pessoas refazem muito, Certo. retomam muito. Por quê? Porque começou. Eu sei que começar é importante, mas o planejamento ele faz parte disso, É, entendeu? Fazer esse podcast aqui não foi de uma hora para outra. foi um Foi planejamento. um bom planejamento Sim, para chegar nos detalhes, e Deus está nos detalhes, e a sim. gente sabe disso. Uhum. Então, o planejamento, ele é algo fundamental, né. Muitos caminhos levam a Roma, a função do planejamento é encontrar o melhor. Então, planejar é buscar o melhor caminho, é buscar a quantidade de a menor quantidade de erros, porque a gente erra e isso é fatal. Porém, errar menos é o que a gente busca no planejamento. Então, o que eu vejo de recorrência em sala de aula, em conversa com os alunos, é essa falta do planejamento, essa estrutura, criar uma base, Tem muita sabe? vontade de fazer e Sim, acaba não exatamente, porque a planejando e gente quebrando a sonha cara. muito e eu acho que isso é nós, né, é cultural, a gente sonha muito. Nós brasileiros, a gente sonha demais, né. "Ai, quando eu fizer isso, quando isso acontecer, a gente vai fazer, quando não é? Verdade. Quem não deita na cama e fala: "Ai, se isso acontecesse, eu vou", né. Por que você não planeja para que isso aconteça? Né, e se não acontecer, o que que você vai fazer?
E a pessoa acaba se frustrando, Sim, e aquele sonho que poderia ser o sonho da vida dela, é, enfim, tá ela passando. engaveta: "Ah, não deu Exatamente. "Ah, não deu certo e certo. Ah, tal". quando eu ganhar na loteria. Ah, quando eu conseguir guardar um dinheiro". Planeja com todos o a Sim, os problemas que você tem, faz ali uma análise, monta uma estrutura e fala: "Eu não tenho dinheiro, mas o que eu posso fazer sem o dinheiro para que eu comece?". Começar é importante, a gente sempre diz isso, mas saber como você está começando e o plano que você tem traçado é fundamental. Né, comece como você tiver, vai do jeito que você tiver, mas com planejamento, por favor, senão não as vai sair coisas não pegando o celular gravando de qualquer de jeito, né. qualquer jeito, né, pesquisa, olha, observa, vê quem já faz, vê como as coisas funcionam, estuda, e aí vai, entendeu. Pode ser que você não tenha tanta grana, que todo mundo fala isso pra mim: "Ai, mas eu não tenho dinheiro". Quem disse que você precisa de muito? É óbvio que a gente precisa de grana para as coisas Sim, acontecerem, né, seria hipocrisia da minha parte falar: "Não, vamos sem dinheiro que vai dar não certo". dá, é. Não tem como, não existe. Porém, tudo planejado, organizado é possível, Sim, né, é sempre possível. Eu acredito na transformação. sim. E achando as pessoas certas durante o caminho, né. Ah, sim, se O conectar network, a conexão com as exatamente. pessoas certas que vão te ajudar a você Ai, chegar olha, naquele isso é objetivo. fundamental. Observe com quem você está sentando, né. Se você é o mais inteligente da tua mesa, sai dela, porque você precisa saber muito bem com quem que você está andando, né. E quando você vê que o ambiente já não te favorece, saiba se retirar, né. A gente tem que aprender a observar e saber a hora de sair de cena. Aquele ambiente já não te pertence mais, né. E é natural, entendeu? É natural. Você olha, e aí vem de novo o estudo. Quanto mais você estuda, mais você se liberta. E aí, quando você começa a sentar nas mesas que as pessoas não têm a mesma conexão que a tua, não têm a mesma fala, não têm o mesmo comportamento, você se incomoda. Então tá na hora de sair. Quando começou a não fazer mais sentido, as conversas, o direcionamento, o bate-papo, é porque tem alguma coisa de errado. E aí, olhar para dentro é importante, né? Ah, com certeza, o autoconhecimento, né. E quando você se Autoconhecimento. olha pra dentro, essa viagem dói, hein, Dói demais, né. porque aí quando você olha para dentro, você começa a ter uma noção de quem é você de verdade, Dói. entendeu? E e aceitar isso é onde dói mais, porque as pessoas até dói e falam: "Não, vou ficar aqui porque tá Con cômodo". é, É, zona de confortável, conforto. não, se eu for lá fora eu vou me arriscar, não tenho tanta coragem. Exatamente, então deixa, né, vamos ficar aqui que tá bom. Eu sou o melhor de todo mundo aqui, então eu tô bem na fita. Mas será que é bom? Não sei, né, cada um decide o que quer fazer da Sim, vida, mas depois sim, não reclame. Porque as coisas não dão certo, sim. né, e viver de ó vida ao azar não vai rolar. Ó céus, ó vida, igual Ah, aquele desenho daí, né, ó céus, ó ó vida, vida. E tem muita gente né, assim, né. então não vai reclamar, né, então aceita e tá tudo bem, seguimos a vida. Às vezes tem aquela galera que vai pra aula e reclama que tá indo, mas foi uma escolha sua. Foi, Você se matriculou, você tá pagando, exatamente. você o horário que você tem que estudar é aqui, É, é acordar mais cedo, é o dia todo, que às vezes tem curso que é o é o sábado o dia preço. não é? O sábado o dia todo, né, É, e a pessoa às vezes: "Ai, não aguento mais", mas cara, é. foi uma Foi escolha você que escolheu, sua. exatamente. Tudo tem um preço. E no final vale muito a pena. Eu falo isso pra molecada na faculdade, falo: "Gente, quando chegar no último semestre, vocês vão falar: 'Caramba, e agora?', né, onde é que a gente vai?". E eu digo ainda, vocês vão ter a sensação de que não sabem ainda. E que bom, como diria, né, "Só sei que nada sei", isso quer dizer que você está a um passo da sabedoria. Ter conhecimento da sua insignificância, ou seja, do seu não saber tudo, é fantástico. Porque isso é sábio. Ai, que Sim. confuso, né? Mas Não, mas sim, mas é é sabedoria verdade. você saber que você não sabe tudo. Então, e Mas isso é muita gente sabe que importante. tem pessoas que têm vergonha e medo de falar: "Não sei"? É, e é tão bonito você falar: "Não sei", não é "Não sei, libertador? não sei, Né? vou Vai buscar chover? Não informação". sei. Tá bom, não sei, Sei, né? O que que tem? né, porque eu imagino, porque você ali, né, quantas perguntas que vem ali de repente numa aula e você não cara, você não consegue saber tudo. Não, e tá tudo bem. Não é demérito não ter conhecimento de todas as É coisas. libertador, É né. libertador quando alguém faz uma pergunta. Eu não tenho problema nenhum dizer que eu não sei das coisas. Eu não sei. Não está na minha categoria, não estudei. E também não sou professora que, eu vou pesquisar. Gente, isso não está dentro dali do nosso negócio, entendeu? Posso até te dar uma ajuda depois, mas não, eu não sei, eu não conheço esse assunto. E tá tudo bem, Que né? às vezes a galera testa, né. Oh, né? Né, tem, né, aqueles que Tem, sempre testam, tem.
Você vê que sempre o cara é tem. especialista, mas por que tá me perguntando? Se você é especialista nessa área, você tá aqui porque Aham, você tá perguntando isso, exatamente. E né. não é fácil, eu digo que vida de professor não é fácil. Eu já pensei em desistir, né, já sofri muito. Eu imagino, O não. começo da minha carreira eu sofri demais, como professora, porque eu ainda não me identificava tanto quanto, né, a profissional, porque eu trabalhava, para banco, um dia era uma rotina muito corrida, e eu saía da minha casa às 5 horas da manhã e voltava à meia-noite. Então eu Puxado. trabalhava de manhã com tecnologia e à noite eu dava aula, e era longe, né, da minha casa, então pegava trânsito para voltar, enfim, era uma rotina bem corrida, né. Uhum. Eu não tinha filhos ainda, só tinha uma róstica, então a gente conseguia administrar muito bem tudo Sim, no isso. começo sim. Mas eu já cheguei a receber um grupo de alunos no fim de uma aula, e as alunas dizerem assim para mim: "A gente não gosta de você, você é péssima", Sério, Ney? juro. Cara, que Meu pancada, hein, primeiro cara. 6 meses como professora, e eu vi Que isso, pancada, foi cara. péssimo e foi ótimo. Porque a gente tem que aprender com tudo isso. Eu falo que eu tiro lições, tudo que acontece de ruim na minha vida, e eu não sei se isso é, sei lá, que nome eu daria para isso, mas eu sempre tento tirar proveito. Quando eu perco alguém importante para mim, eu tento entender qual é a lição que aquilo Sim, está trazendo, o que que eu posso, o que que eu ganho com isso, o que que eu posso juntar para poder melhorar. E eu aprendi, com o Edu mesmo, nessa ocasião, eu dava aula, e realmente eu não era uma boa professora, eu preciso confessar, era tudo novo para mim, é mudança de casa, mudança de estado, né, de cidade, fui para cidade grande, saí eu da imagino. roça, do interior. Quantas mudanças num Era período eu ia me curto. casar, então, assim, era muita mudança, minha cabeça estava a milhão. E aí esse grupo terminaram as aulas, um grupo de meninas veio e disse que a sala não gostava de mim, que eu era péssima professora, que a minha aula era horrível, né, e assim, você não tem no Acabou com você, acabou. Eu né. não conseguia sair do lugar, assim, com elas falando, eu me lembro o nome delas, eu me lembro o rosto delas, eu me lembro a roupa que elas vestiam. Olha E só. quando elas saíram da sala dando risada, elas encontram o Marocha, que foi o meu encontro, e elas disseram assim: "A gente aprendeu a dar feedback, viu, professor?", né, ainda tiraram isso. Eu comecei a chorar e eu disse: "Eu não quero mais, isso não é para mim, eu não vou ser professora, eu não vou mais me dedicar a isso, eu vou ficar só no banco, eu quero ficar só na desenvolvimento, eu não vou mais, eu não quero, não quero, não quero, não quero". Aí o Marocha esperou chorar, né, voltando Sim, para faz casa, parte também, soltando, sim. ele Aham. falou: "Bom, agora você tem 2 caminhos, ou você desiste, sai pelas portas dos fundos, ou você volta e tenta resolver tudo isso, e aí você sai. Sair agora não é um bom caminho". Cara, que Aí eu legal, disse: que "Cara, conselho é top, né. maravilhoso". Aí ele falou: "Eu vou te ajudar". Então nós ficamos um final de semana estudando como eu ia me comportar com a turma, Diante disso que aconteceu, diante né, de tudo que imagine. aconteceu. Você podia travar e não querer E não querer entrar nunca nunca mais. mais, É, nunca mais. E aí, foi um estudo de final de semana, foi um preparatório e foi uma virada de chave. Todo mundo tem virada de chave nessa vida, tem. né. Então, assim, qual foi a sua virada de chave? A minha foi nesse instante. E eu tenho certeza que esse instante foi a hora que eu disse: "Realmente eu sou professora e agora eu vou seguir". Foi nesse dia, quando essas meninas fizeram isso, e eu estudei o final de semana todo, eu voltei para a sala de aula, o Marocha ensaiou comigo todo o processo. Por isso que eu digo que processo e planejamento é uma coisa maravilhosa. Desde o momento que Eu você posso entrasse na provar. sala, Ele falou isso para mim, ele todo falou: "Vamos descobrir o que aconteceu". Aí, conversando com o outro, tentando, não tinha WhatsApp, então era mais difícil naquela época. Então por e-mail, aí um aluno ligou, respondeu, falou: "Não, é que ela é muito boazinha". Os alunos ficam tirando sarro, mas ninguém falou, assim, que não quer mais, que não faz sentido. E aí Marochka me preparou o final de semana todo, ele me deu um terno vermelho e comprou uma bolsa da Prada. E ele disse: "Você vai voltar na sala de aula caramba! vestida de vermelho com a bolsa da Prada, porque o diabo veste Prada". Olha a comunicação do marketing que ele criou, né, no repertório para causar impacto, né, para você ver o que é a comunicação em todos os sentidos. E aí ele disse isso para mim: "Você vai chegar, você vai pôr a sua bolsa em cima da mesa e você vai dizer assim que fulano, ciclano, beltrano procuraram você e disseram: 'Olha, que vocês falaram isso de mim'", porque uma era representante de sala até. "E falaram sobre isso, sobre mim, não sei o quê". E aí você vai falar: "Eu não tô nem aí para o que você", eu não vou falar isso". Ele: você vai dizer que você não liga para o que eles pensam sobre você, que você é a professora, e ela vai tentar, uma delas vai levantar e você vai mandar ela ficar quieta,
e ela vai sentar. Eu falei: "Não, ela não vai", ele: "Não, ela vai por mim", porque é o comportamento, né, você vê o que que é estudar o comportamento das pessoas, é entender das pessoas, né, se você não entende pessoas, você não entende nada, né, porque Verdade. tudo são as pessoas. E aí, ele falou: "Você vai, e aí você vai dar, né, vai dar um sabão no pessoal, você vai chamar a atenção deles, e aí você vai dizer que você vai dar uma prova, e você quer ver o quanto eles sabem, já que eles se acham tão bons. E você vai ver que muitos Caraca, alunos vão chorar, outros vão entregar a prova em branco", e é exatamente isso. Entrei na sala de aula você f tremendo. só uma dúvida, Hã. você foi de vestido vermelho Eu fui, mesmo? fui com um terno Ah, um vermelho terno. e uma bolsa da Prada, que ele me deu de presente, aí eu coloquei em cima da Você mesa. tirou foto Não desse tirei, ah, cara, não nessa época não tinha essa acredito. coisa de Pô, Edu, você foto. você tem que tirar da foto, Edu. Não Caramba, foi aqui ó, tenho testemunhas. E aí que e massa. Eu aí imagino olha, eu tô aqui hã. imaginando o olhar de cada um na hora que você entrou, né, dessa forma Séria, séria. por dentro eu estava Eu ima tremendo. Meu, ó, apavorada. E aí eu sentei, coloquei na mesa e falei: "Ah, olha, então, na última aula fulana, ciclana, beltrana vieram falar, então eu não tô nem aí para o que vocês pensam sobre mim, eu sou professora, eu quero que vocês entendam que eu tô aqui para fazer meu trabalho, tô um pouco me lixando porque vocês estão falando". Aí ela foi levantar, exatamente como ele falou. olha só, ele cantou a Aí ela bola. levantou e fez: "Cala a boca, senta aí". Aí ela, quando ela sentou, eu fiz: "Cara, ele tinha razão, né, realmente". Aí eu criei mais coragem, e eu falei: "Olha, vocês falaram isso, falaram aquilo, mas não, eu não quero saber". Aí eu: "Ah, não falamos". Aí começa aquela briga de, Sim, né, jovens, sim. e aquele pá, eu não quero saber, eu vou dar uma prova, eu quero saber se vocês são ótimos. Eu ainda falei, uma delas disse que vocês são tanto quanto excêntricos, então eu quero ver, senhores excêntricos, eu lembro dessa frase, senhores excêntricos, se vocês conseguem fazer uma prova, então. Aí o menino, professor, ela nem sabe que é excêntrico, você vai fazer isso com a gente? Poxa. E aí apliquei prova, aí saiu o aluno chorando, entregou prova em branco e não sei o quê. Bom, aí terminou, foi todo mundo embora. Eu saí, entrei no carro e o Marótica disse: "E aí?". Aí eu disse: "Seguimos, né, Olha só. seguiremos". E aí até hoje. Então assim, foi péssimo? Foi. Foi ótimo, porque eu aprendi, quem eu era. Eu não tinha consciência de quem eu era, eu não tinha noção do do meu trabalho, entendeu? De quanto você poderia chegar De tão longe. É, Você exatamente. podia ter parado Eu ali poderia. e Hoje já são ficar 16 frustrada. anos. É, já Isso são faz 16 anos. 16 anos. E poderia ficar frustrada e falar assim: "Como eu queria voltar naquela sala de aula e ter tido uma outra atitude", É, não é? Porque você acontece vê? muito isso, Sim, né? exatamente. E aí hoje eu fico pensando e falo: "Caraca, se eu não tivesse recebido esse conselho, e se eu não tivesse ouvido, Sim, né, porque todo mundo dá conselho, mas ouvir e aceitar também, né, ter resiliência em entender que realmente você precisa foi ouvir conversa aquilo". de gente grande, você e o Edu nessa É, época, hein? se Porque assim, você toca, poderia ficar vambora. Eu não ficar mais, chorando, já trabalho, já tenho um todo emprego. mundo, cara. É, exatamente, já ganho, porque, né. Então, e isso me aprendeu a ter um monte de emprego hoje, Que não maravilha, é? cara. Olha só, meu. Né, foi uma virada de chave, e essa foi uma grande virada de chave para um propósito, né. Olha, eu acho que para quem está assistindo esse podcast, a pergunta: "Qual é a sua virada de chave?" Exatamente. Qual foi o momento que você disse: "Não"? Todo mundo fala que a gente tem muitos ciclos, não é verdade? E se você não aprende a romper determinados para poder evoluir, porque às vezes você não sai da sua cidade porque: "Ai, tenho a minha família, não posso, não sei o quê", né, "Ai, sempre foi assim, então tudo teve que ser desse jeito, a gente vai seguir". Será que precisa? Será que para você isso faz sentido? Entendeu? Então hoje, você trabalhar um ciclo, romper, fechar, né, para novos ciclos, isso é fantástico. Então qual é o momento que você vira a chave? Que você fala: "Não". É esse momento. E vou te dizer, sempre nos momentos ruins que as chaves são viradas. Então, é até ruim falar nisso, né. Nossa, é quando a gente perde alguém que a gente ama, É, é quando a gente sofre um impacto grande no trabalho ou com alguém muito especial para nós, sim. que você precisa voltar, olhar para dentro, respirar, acordar, né, e aí olhar para fora e encarar a vida de verdade como ela é, entendeu? Porque o mundo não é tão bonzinho assim, a gente precisa estar preparado. Né. Caraca, O mundo tem muita gente boa, mas ele não é legal o tempo todo com todo mundo, sim.
entendeu? Então, sim. assim, pessoas que têm privilégios e tudo mais, tá tudo certo. Mas, e aí eu tenho muito orgulho de dizer, de onde eu vim para onde eu estou, eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais otimistas, chegar onde eu cheguei. Talvez porque eu aprendi a fechar os ciclos e começar novos sem precisar estar amarrado. Não esquecer de onde eu vim, não A esquecer das origem, minhas né? raízes, É. porque isso é importantíssimo demais para mim, né? Eu amo de onde eu venho, eu São amo a seus minha família. valores, né? Exatamente. Eu brinco que quando eu vou para o interior lá eu não sou professora, lá eu sou a Neivinha, né? Da minha família, né? Reunião, moda de viola, Ah, que né? gostoso. Aquela coisa, né? Bem família Uhum. mesmo. Saí de lá, eu venho para cá, e aí passei, né, a, a Bandeirantes, a chave já vira, porque aqui é o personagem O chi Neiva mãe, o a chicote que estala. persona, e vambora, né? Aqui é o personagem da Neiva lá, é a Neivinha, e tá tudo bem eu consegui separar esses 2 personagens e não esquecer quem eles são, Caramba. né. Ó, eu quando tô desse lado aqui, eu tô como um aluno, porque, assim, tá sendo uma aula pra mim, assim, de verdade, uma aula de determinação, coragem, uma aula de planejamento, né, Uhum, mais que você tenha um grande sonho, ok, é legal sonhar, uhum, melhor ainda é você realizar, e exatamente. realizar com planejamento. Então, Uhum. que aula que tá sendo aqui. Ah, obrigada, meu amigo. De Eu tô muito verdade, feliz. viu, Eu tô que muito aula. feliz que você veio na minha casa, na porta da minha Olha casa. que chique, o estúdio Ah, da porta da sua mas casa, eu que sou mimosa, eu demais, sou cara. E metida. e assim, Nossa. e é uma experiência única, né. É, Eu quando é, eu pensei nesse projeto, era é, trazer essa experiência é. também para quem A tá desse lado. diferenciação. A gente fala isso, né? Qual é o seu diferencial? Isso. É diferente de tudo que a gente Verdade. vê, entendeu? E buscar o diferente hoje te destaca. Ser diferente, é legal ser diferente, entendeu? Tem muita gente querendo ficar tudo igual, Ah, né. seguir o meu padrão, fazer a mesma coisinha, não, vamos pensar, faz o processo e pensa o que você pode fazer além daquilo, né, o que que pode ser diferente, que vai chamar a atenção das pessoas. Quantas pessoas já passaram aqui e olharam aqui dentro, né, e Vários. já anda aqui na rua, o Sim, pessoal sim, olhando, imagina, isso é sim. muito legal, Vários. é muito bom, é gratificante demais ver essa evolução. Que bom. Olha, Breno, quanto de gravação já, Breno? Vamos ver. 42. 42 Isso. minutos, olha só, quase uma hora a gente conversando, com muito assunto de qualidade, Ah, meu amigo, eu né. agradeço demais. E pra gente encerrar essa aula com a professora Neiva, imagine que milhões de pessoas agora vão ter a oportunidade de ouvir uma mensagem sua. Uhum, Vai ser pela internet, vai ser pelo rádio, vai ser pela televisão, é, pela revista, é. outdoor. O mundo inteiro vai ter a oportunidade de ouvir a mensagem da Neiva Coelho. Que mensagem você gostaria de deixar? Eu digo que essas viradas de chave são importantes e o que a gente aprende com elas, né. Então para concluir, eu quero compartilhar com você mais um aprendizado, Ótimo. tá. E isso é uma mensagem que eu uso muito nas minhas aulas para fazer os meus alunos refletirem. Não faz muito tempo eu perdi meu pai pro câncer, né, e meu pai era um cara que tinha muita alegria de viver, super divertido, às vezes poliano demais, porque ele via muita Qual o nome dele? bondade em tudo. João, Seu seu João. João Coelho. João Coelho. Violeiro, um cara, como diria meu esposo, um terno de linho branco, alguém de fácil prosa, sempre sorridente, até no momento de dor, ele sorria, que ele dizia: "Eu já tenho data, tá tudo certo, vamos aproveitar". Olha Então só. ele tinha consciência de que ele tinha um período, e ele tentou aproveitar o máximo que ele poderia. E meu pai sempre dizia assim, que se um dia ele morresse, e se ele chegasse no céu e não tivesse nenhum amigo dele, ele queria ir para o inferno, e que estava tudo bem, porque o legal ia ser estar perto dos amigos. Olha E ele só. falava isso: "Ah, você precisa estar feliz com os seus amigos te deixam felizes, as pessoas que você ama precisam estar perto de você. Quando você está perto de quem você gosta, independente de onde seja, do local, né, terrível, quem faz são as pessoas, Sim. né, a pessoa que faz tudo isso. Ele sempre deixou isso claro. Então, independente de onde ele estivesse, ele queria estar perto das pessoas que ele amava, que eram os amigos. Ele sempre dizia isso para mim: "Olha, tem um nome para zelar e amigos para levar".
porque no fim quem vai falar de você são seus amigos, são as pessoas que te amam. Então você precisa ter um nome, porque morrer é ser esquecido. Se ninguém esquecer, você nunca morreu, você nunca partiu, né? Então o que que você quer ouvir quando você estiver lá, deitado, nos últimos instantes seu na terra, né? Você quer que as pessoas falem de você com alegria, Sim. né? Então, a partida do meu pai, eu estive com ele, né? Minha mãe me liga, eu saio correndo de São Paulo, eu vou para o interior Uhum. e eu consigo pegar meu pai nos seus últimos momentos, né? E sorrindo, ele me abraça e diz: "Você já sabe?", né? E aí a gente se abraça, eu digo: "Você vai encontrar Seus um amigos, tá. lote, não sei o quê", e ele me abraça, ele me beija e ele morre. E meu pai morre comigo, né, no quarto. E aquilo me deixou em choque, mas ao mesmo tempo a minha consciência não estava, eu não entendia muito Sim, o bem. processo. Passou um período, eu fiquei muito doente, eu tive um problema de coluna e eu não consegui descobrir o que eu tinha, o que eu tinha, o que eu tinha. Achei um neurologista aqui em São Paulo fantástico e ele me deu 6 dicas, 6 né? 6 dicas. dicas. Ele disse assim: Neiva, você precisa começar a se alimentar. Aprenda a se alimentar direito, né, por conta daquela tumulto, a minha cabeça estava Sim, muito sim. confusa. E ele falou: "Você precisa começar a comer direito, se alimenta direito, se alimenta bem, né, se organiza para uma boa refeição. Depois faça atividade física. Fazer atividade física te ajuda a cuidar do teu corpo. Você precisa estar em pé para sustentar sua Sim. família, né? O pai é importante, a família é extremamente importante, a mãe segura todo mundo. Então você precisa estar em pé para sustentar a sua casa, para dar apoio para as pessoas. Então você tem que estar comendo direito, se alimentando direito. Depois ele disse assim: durma, durma bem. Você precisa dormir, deitar a sua cabeça e dormir. Faça higiene de sono. Se alguém não sabe o que é higiene de sono, é você apagar tudo, sabe? Celular, tela de Celular, celular. tela, tudo, tudo, tudo. Colocar despertador ou o celular bem longe para você levantar e se Não não tem apertar o soneca, despertador, né. então você precisa dormir de verdade. Ah, mas eu não durmo 5 horas, 8 horas. Dorme 5, entendeu? Você precisa dormir. Depois você precisa meditar. A meditação, ela é fundamental. Nem que seja por 10 minutos, por 5 minutos. É parar, refletir, respirar, sabe? Tentar Uhum. apagar a sua cabeça, sabe? E fazer um alongamento de manhã. Enquanto você está escovando o dente, para um pouquinho, respira fundo, sabe? Dá para fazer. Eu juro por Deus que eu não sabia fazer Prestar atenção nos meditação. movimentos que você tá fazendo, né. Você não Exatamente. tô no automático. Coisa de 1 minuto. É 1 minuto. Você consegue meditar em 1 minuto. É desconectar de tudo no silêncio, você consegue meditar. Quinto, ore. Porque quando a saúde te faltar, é na fé que você vai se pegar. Então a gente precisa ter alguém para orar. Ai, professora, eu não vou à igreja. Encontre um local para você fazer uma Sim, oração. Não é só na igreja, é num templo, é numa praça, né? Aonde a pessoa se sentir bem, para ela sim, ter conexão com algo maior, sim. com uma energia maior, independente de religião, crença, a gente precisa orar, né? Ter alguma coisa a se apegar que não seja somente físico. Sexto, tenha amigos. Olha só. Converse com seus amigos, amigos para você bater papo, para dar uma risada, que coisa de 1 hora você nem vê que o tempo passou, O porque isso relacionamentos, né. vale muito. E como diria meu pai, tenha amigos. E nesse instante eu lembrei do que meu pai dizia. E por último, cuide do seu nome, porque quando você ir embora é ele que vai ficar. Então você precisa deixar um legado. Sim. E quem vai falar sobre você quando você estiver ali? O que vão falar sobre você quando você estiver? É. Né. E se você pudesse, em alguns minutos, se despedir das pessoas para pedir alguma coisa, é o tempo, a gente tem tempo para isso. A gente tem momentos para isso. Então, aproveitar os momentos para que o seu nome fique marcado para os seus filhos, para sua esposa, para o seu namorado, né, para os seus parceiros, para os seus amigos, Sim. para que o seu nome fique quando você partir e essa lembrança se constitua. Então, tenha amigos para levar aí o seu nome para zelar. Isso foi uma reflexão que eu tirei depois de um tempo, aprendendo que a partida fez parte, mas que a gente aprende até quando a dor vem. Então tudo gera reflexão, Cara, olha, né.
Que mensagem, cara, né. O Conexão Combicast, o Conexão conectar pessoas, Uhum. conectar histórias, conectar amigos, e realmente tem tudo a ver com o que você trouxe aqui, né. De ter essa sensibilidade que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, É. né, que a gente precisa cuidar da nossa saúde É. física e Uhum. mental, e principalmente ter pessoas que nos apoiem, né. Sim, Igual há 16 anos atrás, você teve um apoio do Marocha naquele maravilhoso. momento tão Aham. difícil para você, e que ele pôde te dar esse suporte. Até Então, hoje, um até grande mentor. Eu digo então, que a gente que é bom, cara, sócio, maridos, namorados, né, ele é meu mentor, ele é meu parceiro, que meu melhor bom, amigo, que bom. né, e isso não tem preço. Caramba, gente, que podcast, hein, gente? Que podcast, gente. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, sem pauta, sem direcionamento, simplesmente conversando e ouvindo a história da Neiva Coelho. Neiva, para quem não te conhece, para seguir você nas redes sociais, como que faz? Ah, entra lá no Instagram, no LinkedIn, Neiva Coelho Maróstica, vocês vão me encontrar e a gente pode bater um papo, a gente pode conversar, meu bem, porque eu uso essa frase com todo mundo. Então, meu bem, eu tô no podcast aqui com os meninos. E essa Kombi maravilhosa, traz muitas reflexões, traz amigos pra perto, o Que que a bom, gente adora. que bom. Gente, que demais, hein? Ó, clica lá, compartilha esse conteúdo no Spotify, no YouTube. Também balança lá o sininho, segue a gente. Vai ser demais esse conteúdo. E se tocou você, tem mais pessoas que precisam ser tocadas com essa mensagem. Neiva, muito obrigado, que Deus abençoe. Pô, Obrigado por essa oportunidade, obrigada, muito né? obrigada, eu que agradeço. O E, Combicast. e fica o convite para você fazer o podcast Mil em Uma, hein? Ai, O Edu vamos! já deu a só para mulheres, hein? Só para mulheres. É, Eu venho com muito prazer, muito carinho, trazer esses conteúdos que eu tenho certeza agora, ó, março, mês o da mulher, Março, tá? verdade. Tá Precisamos chegando, pensar sobre tá isso, chegando. né. Tá certo. Gente, muito obrigado, Neiva, obrigado. Beijo, Fica com obrigada, Deus, viu. viu? Tchau, Amém, tchau. Que obrigada. demais. Tchau, gente. Pronto aí, jovem?